Muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 21 de julho. Ocupação de leitos de UTI na região chega a 85% e o número de mortes por Covid-19 bateu mais um recorde. Ao vivo, especialista analisa a pandemia no Vale do Paraíba. Empresários de Guaratinguetá recorrem a empréstimos para se recuperarem da crise. E hoje tem reportagem especial sobre tecnologia. O Band Cidade está no ar. Com 12.100 casos de coronavírus, a região bateu mais um recorde de mortes na pandemia. Nesta segunda-feira, 20 óbitos foram confirmados. Agora são 442 mortes. E preocupa também a ocupação dos leitos de UTI. Quem tem os detalhes é a Débora Pedroso. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. Nesta segunda-feira, a nossa região chegou a 85% de ocupação dos leitos de UTI. Esse dado leva em consideração 5 hospitais que são administrados pelo governo do estado. São os 3 regionais de Caraguá, Taubaté e São José dos Campos e as 2 Santas Casas de Aparecida e São José dos Campos. 723 pessoas da região estão internadas com sintomas de Covid-19 em leitos gerais, tanto de UTI como de enfermaria, e em algumas cidades da região as UTIs já colapsaram, ou seja, já chegaram a 100% de ocupação, que é o caso de Lorena e Caçapava. 20 mortes foram confirmadas nesta segunda-feira, um recorde negativo novamente para a nossa região. Já passam de 12.100 o número de diagnosticados com a doença. A notícia boa fica aí que nesse número mais de 8.100 estão recuperados. Em cidades como Taubaté, já era esperada aí essa subida de casos para o fim de julho, mas em São José dos Campos, por exemplo, onde o aumento nos diagnósticos já começaram desde o mês passado, chama atenção essa demora para uma estabilizada nos índices. Só ontem, São José dos Campos confirmou 11 novas mortes e chegou a 155 mortes. Está aí entre as cidades e a cidade com mais mortes registradas de Covid-19 na nossa região. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. É sobre esse assunto que eu converso ao vivo com o professor Raul Borges Guimarães, que é da Unesp, integra uma pesquisa sobre a dinâmica da Covid-19 no estado de São Paulo. A gente já falou com o professor em outras oportunidades. Prazer tê-lo mais uma vez aqui no Band Cidade. Professor Raul, esse aumento de número de casos e de mortes que a gente vê aqui no Vale do Paraíba está dentro da expectativa que vocês tinham da disseminação do coronavírus aqui no interior? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Band, né, conversando sobre esse tema. Infelizmente, confirmam o que a gente já havia projetado, né, para o Vale do Paraíba, que a gente identificava desde maio, que se transformaria numa região de forte difusão da Covid no estado de São Paulo. Agora, o senhor acredita que esses números devam começar a diminuir? Vocês que acompanham a taxa de contágio, como é que ela está aqui na região metropolitana? Então, há uma tendência de queda dessa taxa de contágio, está girando aí em torno agora de 1, né? Mas toda essa situação descrita aí, da quantidade de óbitos que se estão verificando, também é fruto da explosão de casos que ocorreu no mês de julho. Então, o óbito da Covid é um episódio que demora a ocorrer. A gente tem que lembrar que quando uma pessoa é internada e vai para uma UTI, ela passa semanas ali no respiradouro. Então, esse crescimento do número de óbitos, ele é um reflexo, infelizmente, do crescimento acelerado que a gente verificou no mês de julho aí nas cidades do Vale do Paraíba. Agora, pelo que vocês acompanham, a região hoje está na fase 2 do Plano São Paulo e isso vale para Vale, Serra e Litoral. Vocês são favoráveis às divisões do estado como foram feitas ou entendem que uma região como a nossa aqui no Vale do Paraíba, na região metropolitana, poderia ser subdividida, professor? Isso, a gente tem feito uma crítica a política de flexibilização a partir dessa regionalização estabelecida pelo Estado de São Paulo, né? Nós podemos verificar, quando a gente fala da taxa de contágio, há uma diferença muito grande do comportamento de São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté. Então, você veja, essas 3 cidades são consideradas uma mesma região e na fase laranja, quando na verdade deveria ter um tratamento diferenciado entre esses municípios.
O senhor acredita que a economia da região vai continuar aberta nesse ponto ou teme um novo fechamento? Olha, como eu disse, a gente está acompanhando dia após dia essa taxa de contágio, porque é ela que vai sinalizar o que pode ocorrer daqui para frente. Em todos esses municípios, apesar de julho ter sido o pior mês aí para o Vale do Paraíba, há uma tendência de queda dessa taxa de contágio, mas infelizmente parece se estabilizar em torno de 1. O que também não é uma boa notícia, porque para começar a cair o número de casos, a gente tem que ter uma taxa de contágio abaixo de 1. Então, nós estamos acompanhando dia a dia e verificando o impacto, né, da flexibilização na manutenção ou não da taxa de contágio. E nós vamos também acompanhar e trazer a informação. Professor Raul Borges Guimarães, professor da Unesp, obrigado pela atenção. Uma ótima tarde. Obrigado. Os bombeiros de São Paulo entraram hoje no 5º dia de combate do incêndio que atinge o Pico da Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira. Uma área equivalente a 700 campos de futebol já foi devastada. O dia de trabalho começou com um sobrevoo do comando da operação para o reconhecimento da área afetada pelo incêndio. Desde quinta-feira, um grupo formado por 35 bombeiros assumiu os trabalhos, que devem prosseguir em 2 frentes. Nos lugares acessíveis a pé, a ação é manual no combate às chamas, com abafadores. Já nos pontos mais íngremes, o combate ocorre com 3 aeronaves da PM que captam água de propriedades vizinhas à Serra da Mantiqueira e despejam nas áreas de fogo. O incêndio consumiu uma área de aproximadamente 530 hectares, o que equivale a mais de 700 campos de futebol. Como o acesso à região para o turismo está proibido pela pandemia, os bombeiros tentam identificar como as chamas começaram. E um outro incêndio atingiu uma área de vegetação em Campos do Jordão. Foi no fim da tarde de ontem, perto da rua Manuel Pereira Alves, na Vila Marinela. 2 viaturas e 7 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Além do dano ambiental, a preocupação era com um condomínio que fica a poucos metros do local do incêndio. O combate às chamas foi feito com abafadores e bombas costais. O fogo só foi controlado no início da madrugada. 30 mil metros quadrados de área foram atingidos. Por sorte, ninguém ficou ferido. E esse tempo seco, hein? Ele contribui para incêndios em mata na nossa região. A gente tem agora imagens ao vivo de Taubaté, onde a umidade relativa do ar nesse momento já é baixa, chega a cerca de 40%. Ontem ficou em 30% no período da tarde, que já é estado de atenção. Muita água, hein? Termômetros na marca dos 28 graus. A gente volta em instantes com mais notícias aqui no Band Cidade. Agora 12h58.